Então, aqui, ó, eu tenho, né, o conector aqui da câmera, né? Conector da câmera aqui do J600, beleza? Então, a primeira coisa que eu devo fazer quando um aparelho ele não está funcionando câmera é justamente trocar a câmera. Fazer o software ou reiniciar o aplicativo. Caso não, eu vou ter aqui, ó, algumas malhas, beleza? Um lado dessas malhas, pessoal, vai me transmitir aqui a alimentação. Todo o setor, né? Tudo que você pegar aí na bancada, né? Qualquer defeito, setor de áudio, microfone, setor de radiofrequência, Wi-Fi, tudo, ele precisa de alimentação e de habilitação, beleza? São as coisas que todo circuito precisa. Precisa de habilitação e precisa de tensão para funcionar. Então, a câmera, ela vai ter, né, um lado aonde vai receber as alimentações, né? E vamos ter um outro lado, pessoal, que vai gerar as imagens. O lado que gera imagem, né, são malhas que a gente chama de malhas MIP, né, que são as malhas de barramento de alta velocidade. Essa imagem que a câmera gera é justamente, né, sai do bloco da CPU que se chama GPU, né? Sai de um bloco do processador que se chama GPU, que significa unidade, né, de processamento gráfico. Então, esse bloco do processador é que gera essa imagem para a câmera. Então, as malhas MIP, né, você pode fazer medição com condição reversa. Muitas vezes elas vai darem os mesmos valores, né? A primeira até o final vai dar o mesmo valor. E você também tem que certificar, né, pegar o seu esquema elétrico, o esquema elétrico do aparelho e verificar as tensões, né? Lembrando, as tensões só vão estar presentes quando o aplicativo de câmera estiver acionado. Ah, mas não está pegando a câmera. Beleza, não está pegando. Mas tem que estar acionado e tem que ter uma câmera plugada. Ah, mas como é que eu vou medir então? Você vai medir, né? Vamos supor, você mede aqui em condição reversa, todas essas malhas, que são malhas de barramento de alta velocidade, né? Você vai ter aqui, ó, né? 2 malhas, uma terra. Isso em todos os aparelhos vão ser assim, pessoal. Ó, 1 terra, 2 malhas MIP. 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 Ou seja, para cada 2 malhas MIP vai ter 1 terra, que é justamente o terra desse bloco, beleza? Então, para cada 2 malhas MIP vai ter um terra, beleza? Então, de um lado, a gente vai ter a parte que aonde gera a imagem, né, que sai lá do bloco da GPU, do processador, e do outro lado, pessoal, o que vai sair? Do outro lado vai sair habilitação e tensão, né? Então eu tenho que ver se tem habilitação e se tem tensão. Malhas de habilitação sempre aí em torno de 1.8 volts, né? E para que gere aqui a alimentação para a câmera, né, para a câmera funcionar, a gente vai precisar de tensão de 1.2, né, de 2.8 e uma tensão de 1.8 também, né, para alimentar. Essas tensões vêm de onde? Essas tensões, pessoal, vêm lá do Power Manager. Então, o Power Manager, ele fornece a tensão para a câmera. Em alguns casos, né, em algumas placas, o Power Manager fornece uma tensão e essa tensão chega até um LDO. Né? Um LDO, para quem não sabe, é um componente que ele vai pegar, né, de um lado uma tensão maior e dar uma queda na tensão do outro lado. Então, se o Power Manager libera, digamos, 3 volts, né, em uma malha, ele vai pegar esses 3 volts e vai diminuir para 1.2 para alimentar a câmera. Né? Em alguns casos, essas tensões, às vezes, saem do Power Manager e ainda passa por um LDO. Em alguns casos, o próprio Power Manager, né, ele vai alimentar esse bloco de câmera. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que analisar, né? A gente tem aulas falando sobre isso no curso, por isso que no curso é bem mais legal de você aprender, né? Mas você pode aqui, ó, um lado, medir em condição reversa, beleza? No outro lado, você vai medir as alimentações,
beleza? Alimentações e malhas de habilitação. O que é malha de habilitação? Né? Provavelmente você já pegou aí no esquema elétrico malhas com o nome EN, né? Deixa eu abrir aqui a Borneo, né? Porque a gente também já explica mostrando também o esquema elétrico. Então, as malhas de habilitação, pessoal, são malhas, né, que saem do processador e vai para determinado local. Por exemplo, um CI de Wi-Fi, né, de Bluetooth e Wi-Fi. Para que ele funcione, ele precisa de alimentação e precisa de habilitação, beleza? Então, a habilitação, ela vai ser através, né, acionada através do processador. O que o processador faz? O processador, ele vai pegar ele vai, por exemplo, você clicou aqui, peraí, pessoal, tá abrindo aqui a Borneo, aí deu uma travada aqui. Então, enquanto tá abrindo aqui, vamos falando, né? Porque ficou bem na frente do programa. Abriu. Entendi nada aqui. Abriu, mas saiu de novo. Então, vamos lá. Malha de habilitação. O que é uma malha de habilitação? Por exemplo, para que um CI de Bluetooth e Wi-Fi funcione, você precisa primeiro clicar no botão lá, né, do módulo do Wi-Fi. Aquele botão que você aperta na tela, ele vai acionar o módulo Bluetooth e Wi-Fi, beleza? Na verdade, quando você clica na tela, o processador, ele vai ler o comando, né, e vai habilitar. Quem habilita é o processador, pessoal, beleza? Quando você clica, quem vai habilitar o CI de Wi-Fi é o processador. Então, clicou, o processador vai habilitar, né? Quando o processador habilitar o CI, é para que ele funcione, ok? O que acontece muitas das vezes, né? Acontece que o CI, né, ele não consegue habilitar, porque ele já tem um problema, né, de falha interna. Então, o processador habilita, mas por conta de um problema interno, ele não consegue funcionar. Beleza? Estou tentando abrir a Borneo aqui, mas ela está sem serviço, né? O ruim de você trabalhar com programas assim, né, online, é porque ele pode sair fora de serviço, né? Então, ele saiu aqui fora de serviço. Vamos esperar aí o tempo que ele queira voltar. Mas então, galera, o processador ele habilita justamente essa função, né? E ele faz isso com todo o circuito. Né? Se você pega um circuito de áudio, um codec de áudio, para que ele funcione, o processador precisa habilitá-lo. Então, tudo na placa de um aparelho celular vai precisar, sim, de uma habilitação, né? O processador ele vai controlar, ele vai habilitar e vai controlar o clock, né? O relógio daquele componente, para que ele trabalhe ali em sincronia, né, com todos os outros componentes. Então, quem faz tudo isso é o processador. Se o processador ele ficar com baus de solda, com solda fria, logo vai afetar qualquer circuito que esteja interligado com aquela malha, beleza? Se você tem um aparelho, está ligando normalmente, né, como eu já mostrei até aqui em alguns vídeos aí anteriores, né, um iPhone que estava com problema na câmera. E o problema era justamente o processador, né? Porque ele estava recebendo alimentação, tinha tudo, né? Mas tinha uma malha em curto que ela iria diretamente para o processador. Então, eu tirei os componentes que estavam na malha, né? Que estavam em série, em paralelo, que diga. E mesmo assim, ainda continuou o problema. Né? Então, o problema era na própria CPU. Né? Então, assim, o cliente achou melhor de utilizar ele sem a câmera, né? Sem a câmera, no caso, a câmera frontal, beleza?